técnica que te faz conseguir reformar bonecas, vários tipos de bonecas, principalmente aquelas que a gente se dispõe, que são as bonecas bebês. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou artesã e faço reforma de bonecas. Então a gente vem falando aqui esses dias sobre a reforma de bonecas de forma que a gente entenda o todo. A reforma de bonecas como negócio, a reforma de bonecas como algo prazeroso, a reforma de bonecas também como algo que tem que ser produtivo em relação ao tempo, agilidade, a qualidade. E para que a gente consiga essa qualidade e beleza, a gente tem que estar sempre atento a adquirir uma base de técnicas e também modelando aquilo ao seu jeito de trabalhar. E hoje a gente vai falar mais assim, olhando mesmo para esse lado da gente estar fazendo a reforma de bonecas, mas de forma a ver quais são as técnicas básicas para a gente começar, né? O que é que tem ali de vantagem. Então a gente vai pensar realmente nesses 3 pontos: negócio, produtividade e a técnica. Então quando a gente fala de pensando no negócio, então a gente quer que seja rentável, a gente vai estar fazendo com que ele tenha realmente um resultado com lucro, que a gente consiga fazer, olhar essa estrutura empreendedora mesmo, e que a gente olhe o que é que a gente vai ter de custos, quanto custa a nossa hora, quanto tempo a gente vai demorar, que tem a ver também com a produtividade. Então eu já começo elencando e valorizando aquilo que você tem em casa. Então a gente vai fazer a boneca também em 3 partes, que é a limpeza e aí inclui a higienização mesmo. Você vai reparar a boneca por dentro, não é aquilo só que a gente vê, né? Não é só aquilo que tá aos olhos, é também o que é que tá, independente de seja para boneca, para criança, seja para adolescente ou seja para pessoa de qualquer idade. É importante que essa boneca chega danificada, independente dela vir da casa, se ela foi achada no lixo, se essa boneca tava muito tempo lá guardada, né? Então, que a gente devolva essa boneca ao contrário do dano que ela chegou, e que a gente devolva com qualidade, com beleza. Então eu vou usar aquilo que eu tenho em casa para fazer a limpeza, higienização. E nesses materiais que a gente tem em casa, que a gente faça agrupamento desses materiais. Vou usar detergente, que tem ali o frasco todo, uma parte dele, para o ateliê, para o seu cantinho, para a sua bolsa, que seja para a sua caixa, que seja de materiais reservados para usar na reforma de bonecas. Então, esse agrupamento, colocar categorias, olha, é uma boneca antiga, não vou usar nada abrasivo, ter já tudo separado, vai agilizar o nosso tempo. E aí a gente vai para isso de produtividade. Então, não vou ficar me deslocando para ir buscar e estar compartilhando o mesmo detergente que eu tenho lá na pia. Eu vou falando também das outras coisas que a gente precisa que tem em casa: escovas de dente pra boneca. A gente vai já compra já aquela que 3 pelo preço de 2, você já traz e deixa separado ali no seu cantinho. Não tenho ateliê, não tenho um cômodo ainda em casa, mas tem os seus materiais separados. Isso vai ajudar na organização, isso vai te ajudar na agilidade, no resultado, de ver quanto tempo. Foi assim que eu fui percebendo, medindo quanto eu uso de detergente. Quantas vezes, quantas bonecas eu consigo reformar com um frasco de detergente? Então, é preciso que a gente vá anotando, que a gente vá reparando essa produtividade e tenha registro dela. Porque isso vai me ajudar, inclusive, a ver qual é o detergente que eu vou usar, né? Não que eu nunca indico marca, só digo que ele tem que ser branco ou então aquele transparente, porque depende da boneca, pode influenciar na tonalidade, e a gente não quer manchar a boneca, e muito menos fazer com que essa boneca volte com o dano que ela não chegou. Então, na produtividade, essa categorização que a gente falou antes, ela vai ter um resultado aqui na agilidade, no tempo, e a gente vai cada vez mais melhorando com o treino. Na produtividade também, além do material que a gente vai usar, muita diferença entre fazer uma roupinha de cetim, usando tecido cetim que desfia muito, que eu vou ter que selar esse tecido, que vai ter um jeito da gente colocar ele sobre a bancada para poder riscar, que ele desliza muito, né? Desfia bastante. E a gente vai ver também a agulha que a gente vai usar. Então, quando a gente já deixa isso tudo preparado e sabe o tempo que vai gastar, a gente consegue fazer também um orçamento que seja justo, tanto em relação ao nosso trabalho, como também a beleza que esse cliente vai receber. E por que
cliente poderia querer uma roupa de cetim. Então aí tem a ver com a história também da pessoa. E se eu vou usar elástico, né? Geralmente a gente vai ter que colocar elástico nas peças, porque a gente tem que ter sempre a noção de que a criança vai usar essa boneca como representação de uma amiga, como é o bebê que ela vê, que a mãe troca, ela mesma que troca de roupa, se vai passear, se tá frio. Todas essas influências cotidianas do que a criança percebe do mundo ao seu redor, ela vai estar fazendo na sua brincadeira, no seu faz de conta com a boneca. Então, se roupinhas, trocar roupinha, tá ali na brincadeira e na imaginação e no faz de conta, essa troca vai ser constante. Então, que material que a gente vai usar, dependendo também da idade da criança. Então, o elástico é assim, é um material que tem que estar, um dos materiais essenciais que tem que estar ali no nosso kit. E aí, vou colocar elástico na ceroula, no shortinho, na tiara. E como que eu vou colocar esse elástico? Então, o padrão que a gente conhece, né? Faz a bainha, passa o elástico por dentro. Sendo o elástico chato, a gente não deixa ele ficar enrolado. Fecha bem esse elástico, transpassando ele, coloca por dentro da bainha, fecha essa bainha para não ficar visível a diferença do todo circular que a gente costurou, ou no cos ou na perninha, se for a ceroula, né? Ou se a gente usa na manguinha da blusinha da boneca. Isso demanda tempo. Tem um outro jeito da gente usar isso? Então aí a gente vai para a técnica, né? Eu posso fazer uma barra em vez de fazer uma bainha, que é mais rápido. Mas qual que é a diferença de barra e de bainha, né? A bainha você dobra 2 vezes, um acabamento que não fica visível à extremidade do tecido. Enquanto que a barra você pode overlocar a extremidade ou passar o zigue-zague e já dobra e pronto. Então a barra, qualquer uma das duas bem feitas, fica bom, fica seguro. Então se eu quero fazer só a barra e já colocar o elástico, estico o elástico na hora que eu tô costurando mesmo a máquina, que ele já vai ficar franzidinho. E ele vai ficar seguro ali no ponto que a gente usar. Usa ali o ponto 2, né, a distância entre os pontos no número 2 da sua máquina, que vai ficar bem seguro. Mas um outro jeito então de fazer, que eu não quero fazer com a barra overlocar, ou então passar no zigue-zague a máquina. Vou mostrar aqui a diferença. E quando a gente vai passar esse elástico também, a possibilidade de você passar ele no zigue-zague fica também bem mais bonitinho o acabamento. Então, ó, a gente tem aqui um shortinho, que também pode ser ceroula, né? Gosto de usar como ceroula quando é da cor lisa. Então, se eu tô usando um tecidinho estampado, ele tem branco, seja no destaque ou seja no fundo do tecido. Ele tem branco, posso fazer a cerolinha de branco. Então, aqui, ó, no cos, tá franzidinho, bonitinho, e pelo lado de dentro, ó, o elástico fica visível do lado do avesso, né? Então eu estico, aqui eu passei o zigue-zague. Tá com a linha branca, não sei se dá pra ver, né? E na perninha, esse daqui primeiro eu fiz uma bainha e depois passei o elástico. Já na perninha, já fiz a barra e já passei o elástico, mas não passei no zigue-zague. Então, olha a diferença, né? Aqui eu já passei a costura reta e foi feito só a barra. Então, olha como ali dá uma emboladinha, né? A diferença aqui, ó, fica muito mais... fica mais nítido, assim, ele fica mais retinho, né? Não fica embolado como aqui. Mas é uma ceroula e a criança vai ter facilidade de colocar e tirar. Mas eu quero fazer já direto na bainha. Então, aí a gente pode fazer assim, ó. E aí, a gente faz o jeito como você fizer aqui no cos, é o mesmo que a gente vai usar aqui embaixo. Pra não ficar como esse aqui, ó. Enquanto eu tenho um que tá mais harmonioso e retinho aqui, esse outro já dá uma emboladinha, né? E aí tem um jeito também da gente colocar, passa os dois fios, né? Pra não ficar assim. Mas e esse outro, ó, muito mais prático e o resultado melhor. Então, vamos ver aqui por dentro como que é. Então, ó, já foi virado com o elástico por dentro e puxei o elástico. Então, ó, a gente tem um resultado
mas eu acho mais bonitinho, né? E muito rápido, muito prático de fazer. Ah, mas então vou sempre fazer assim, que eu tô pensando na praticidade. Depende da história da boneca. Então se eu tô citando lá que nem, vou usar cetim, porque é isso, porque é aquilo. É uma boneca muito antiga, a pessoa tem tal idade, ela, né, vou nessa combinação fazer algo parecido com uma roupa de pessoa. Então vou fazer com a bainha mesmo, com o elástico por dentro. Ótimo, vou fazer o short, né, entre fazer um short e fazer uma cerola, a diferença do que eu vou usar também influencia muito. Então, eu não posso abrir mão da beleza. Então, é importante que eu tenha qualidade. Esse daqui é um jeito da gente fazer. Depois, ali, esse daqui tá inacabado. Precisa tirar ainda tirar essas sujeirinhas, né? Que são as linhas, né? Quando a gente vai deixando a linha, ou então tá desfiado, parece que vale uma sujeirinha, né? Então, a gente precisa fazer a limpeza da peça. Tirar todas essas linhas, olhar o acabamento, se tá tudo bonitinho. Então, qualidade e beleza. E aí, a gente ali fica sempre atento a essas outras 3 coisas. É um negócio, é um trabalho prazeroso, sim. A gente conhece histórias, convive com pessoas, mas a gente tem que ter essa convicção e essa noção para que o nosso trabalho progrida, alavanque, que é um negócio. Então, que a gente tenha muito claro precificação, forma de atendimento para cliente, registro, cadastro. Então, isso faz parte da reforma de bonecas como técnicas também, porque eu tô falando que é um negócio, existe um custo, existe um preço ali de material, da minha hora, daquilo que eu vou gastando mesmo com a reforma de bonecas, independente de ter muita encomenda ou não, né? Eu tenho também os custos fixos. Então, é um negócio. Preciso ter produtividade, agilidade, cumprir a minha agenda, trabalhar no horário ali da rotina que foi pré-estabelecido. Então, tem tudo a ver com produtividade, com o material que eu tenho, com qual técnica que eu vou usar, como é que eu vou fazer. E por que eu tô fazendo isso? Que é a história da pessoa, né? A gente considera um trabalho diferente do outro, porque não só as bonecas são diferentes, não só os desejos e necessidades dessa cliente, mas cada cliente, cada contexto. A gente precisa, inclusive na nossa ficha cadastral, ter lá esses detalhes, porque não confio na memória, viu? Falando isso, né? Eu não confio na minha. Independente da sua idade, também não confio na memória. Tem registro, tem o lugarzinho lá guardadinho onde é que você deixa esses registros, a sequência, a data de entrega. Pode acontecer imprevisto? Claro que sim. Mas quando a gente se planeja, né, já há algumas coisas que são previsíveis e que a gente pode se adiantar para evitar danos maiores, né? E aí a outra parte que são as técnicas. E olha como estão todos diluídos, né? A gente está falando de negócios e elenca algumas coisas. Fala de produtividade, elenca outras coisas. Fala de técnica, mas a gente está só didaticamente dividindo, porque o todo a gente sabe que tem uma escada, é uma só. E o importante que a gente queira na nossa reforma de bonecas, que tenha qualidade, beleza. Que aquilo que veio danificado, aquilo que veio a dor dessa cliente com a boneca, que a gente vai apresentar uma solução para ela, a gente seja uma solução mais duradoura do que a boneca no seu original, em relação aos danos que ela possa ter. Então, como a gente trabalha muito com bonecas bebês, um dos primeiros, dos mais recorrentes problemas que aparecem é em relação ao forro, né? Então, o forro vai se desgastando. Essa boneca é bem antiga e tá com o nome da cliente aqui, mas ela tá manchada, então esse forro tem que ser trocado. Não é só limpeza, higienização, trocar aqui o enchimento, né? Isso, olha, ainda essa boneca aqui ainda vinha com essa amarração aqui que não é a abraçadeira. Então aí a gente vai colocar outra, ver a forma como é que você vai unir a parte dos membros ao forro. Que tipo de forro? Vou usar um tecido mais fino, um tecido mais grosso? Qual que é o adequado, né? Às vezes algumas bonecas colocam camurça, porque depende da história da boneca. Então, conjunto de técnicas, é por isso que eu falei no começo, você precisa ter uma base de técnicas, e a partir daí, você vê as variadas bonecas que aparecem. Então, no curso, eu elenquei lá 10 tipos de bonecas mais comuns que aparecem. Vou me deter aquela? Quer dizer que só existe aqueles tipos? Não, são os mais recorrentes. Mas eu sei como tratar uma boneca que veio com problema tal. Apareceu uma outra diferente. Só que essa base que a gente tem, essa técnica anterior que a gente tem, faz com que
você consiga se adaptar, tenha liberdade, você consiga ter autonomia, independência para adaptar aquilo que você já conhece, que você já aprendeu, que você já domina, que você já treinou, no caso novo que aparecer. E isso tem a ver com quando a gente fala assim, nossa, mas eu tenho medo de pegar uma boneca porque não existe um padrão, não existe uma rotina, vão aparecer bonecas diferentes. Mas você tem a base. E assim, é como se fosse assim, tenho medo? Claro, até hoje a gente continua enfrentando, são desafios. Mas quando você tem a bagagem, você está preparado. Então, é aí que você dá também a oportunidade para aparecer a criatividade, né? Nossa, mas não tinha feito nada disso em uma boneca, mas não tinha uma boneca com aquela necessidade. E aí você está amparado de recursos, de conhecimento para enfrentar aquilo, para vencer esse desafio, para fazer um trabalho bem feito, para a cliente gostar do seu trabalho, né? Tá ali dentro da expectativa dela. Expectativa é a mesma coisa que perfeição, né? A gente busca, mas atingir ele totalmente não nem sempre acontece, né? Então a gente procura se aperfeiçoar, porque o perfeito não existe, né? Então é importante que a gente esteja assim atento aos conhecimentos que nós podemos ter. A forma como a gente pode usar esse conhecimento depende da necessidade que aparece. E isso a gente pode elencar como um conjunto de técnicas, porque a gente tem que estar preparado ao tipo de boneca que aparecer. Ah, vou elencar então todos, como você disse, quando chegar uma boneca desse jeito eu vou fazer isso, isso. Não, não é nada engessado. É isso da liberdade. Quanto mais eu vou conhecendo, quanto mais eu vou buscando esse tipo de conhecimento, eu vou me amparando nele e ele é a minha base. Para eu ter essa liberdade, essa independência, autonomia, confiança e poder mostrar o nosso trabalho para que a nossa cliente fale da gente. Falar da gente, ela vai falar de qualquer forma, né? Bem ou mal. Mas então que a gente faça esse trabalho a contento, buscando o aperfeiçoamento para que seja positiva a devolutiva dessa cliente. Seja nas mídias sociais, seja ali na comunidade onde você mora, seja no seu entorno, seja para a gente ser lembrada quando alguém falar, nossa, mas tem uma boneca assim. Vi tal pessoa, tenho o contato dela, sei o nome dela, indico essa pessoa. E é esse o retorno que a gente precisa ter. Então, tendo essa noção inicial de reforma de bonecas como um negócio, como algo que precisa ter produtividade, e que aliado a essa produtividade estão as técnicas básicas, é isso que vai fazer que a gente tenha o nosso diferencial. É aquela pessoa que sabe quais materiais usar, como usar esses materiais e o porquê. Não podemos deixar ignorar a história dessa boneca. Porque isso vai influenciar diretamente em quais técnicas que a gente vai usar, que material que a gente vai usar, né? Muito diferente entre você fazer um forro com a própria estampa, que seja de tricoline, você usar um percal, você usar o suede, você usar o algodão cru, você tingir esse algodão cru, você usar um soft, você colocar um forro de contenção. Então, todas essas possibilidades que a gente se ampara e se baseia, vai fazer com que a gente tenha um bom resultado na reforma do jeitinho da boneca que aparecer. Mas sempre deixa delimitado. O que é que você faz? A minha especialidade, bonecas bebês. Ah, mas tem um boneco que parou de cantar, você arruma? Não, não é a minha especialidade, não é aquilo que eu faço. Pelo menos por enquanto, né? Ah, tem uma boneca aqui de tal jeito. Manda foto, pede a foto para cliente e faça o seu orçamento dentro daquilo que você está capacitado. Ah, mas então eu vou parar sempre nisso? Não, a gente vai buscando sempre conhecimento. Então essa era a mensagem de hoje que eu queria falar sobre técnicas e que ela não está sozinha. A gente tem sempre que estar vendo esse entorno que a gente precisa de um conjunto de conhecimento para que a gente vá fazendo essa reforma que ela fique cada vez melhor. Então um beijo no coração. Se essa live te ajudou, deixa nos comentários, vou deixar ela gravada e mande mensagem e siga os nossos conteúdos que a gente está sempre aqui falando sobre reforma de bonecas, que é aquilo que a gente gosta, que a gente ama e que tem como negócio. Um beijo, um abraço no seu coração.